as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardares os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai querido, mais uma vez nos apresentamos diante da tua presença, e eu te peço, Pai, que nesse momento o Senhor venha abrir os corações para atentamente ouvir a tua voz, e que o Senhor possa, ó Deus, me capacitar e me abençoar, Pai, para que a tua palavra seja exposta de maneira fiel, para que a tua palavra seja exposta de maneira verdadeira, Pai. Fale conosco, ó Deus, fale com essa igreja, assim como o Senhor tem falado comigo através dessa passagem, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor colocou em nosso coração essa palavra maravilhosa. Eu te oro agradecido por esse momento, ó Deus, no nome santo de Jesus, amém. Então o texto base é o verso 10, e Neemias diz assim: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Meus irmãos, para que nós possamos entender o que estava acontecendo nesse contexto, nós precisamos voltar alguns anos atrás, aproximadamente um século atrás, 1,5 séculos mais ou menos. A cidade de Jerusalém havia sido destruída pela Babilônia. Nabucodonosor guerreou então contra o povo de Israel, guerreou então contra Jerusalém, derrubou os seus muros, invadiu a cidade, levou a cativo o povo de Israel, levou a cativo todo aquele povo de Deus, destruiu o templo, destruiu tudo o que tinha ali naquela cidade. Os altares de adoração ao Senhor, o local separado santo para que possa ser adorado o nosso Deus, os muros, que são as fortalezas de uma cidade. Então Nabucodonosor com seu exército não teve piedade alguma, não teve dó. Chegou e destruiu todo o povo de Israel, praticamente dizimando quase todo aquele povo, mas restaram alguns. Então a Babilônia sitiou Jerusalém e começou a dominar aquele território. Com o passar dos anos, um novo império surgiu, o Império Persa, liderado então pelo rei Ciro, que batalhando contra a Babilônia, contra Nabucodonosor, foi e derrotou o Império Babilônico, e o império que passou a predominar aquela região, incluindo a Jerusalém, foi então o Império Persa, liderado então por Ciro. Ciro era um homem que tinha um conhecimento da palavra de Deus, digamos assim, ou até mesmo uma abertura para ouvir as Escrituras do Senhor, os livros da lei.
e alguns livros também da profecia. Em determinado momento, Ciro, ele ouve a palavra através do que o profeta Jeremias havia dito, e em seu coração ele se compadece, e dá a oportunidade para um homem chamado Zorobabel, para iniciar a reconstrução do templo e a reconstrução da cidade de Jerusalém, que havia sido destruída por Nabucodonosor, que havia sido destruído pelo Império Babilônico. Então, esse homem chamado Zorobabel iniciou a restauração do templo. Em seguida disso, um homem chamado Esdras, também o imperador Ciro encontrou mercê naquele homem e deu a oportunidade que ele desse sequência na reconstrução do templo de Jerusalém, para que aquele povo voltasse a ter dignidade, voltasse a ter ali o respeito, voltasse a ser reconhecido como um povo, porque eles haviam sido praticamente dizimados, e pouquíssimas pessoas haviam ficado naquela cidade. E os que haviam ficado são pessoas que não adoravam mais o Senhor, são pessoas que não tinham mais um caráter diante do nosso Senhor Jesus, eram pessoas que não tinham mais uma postura de servos, e isso não agradava o coração de Deus, mas mesmo assim, ele usou um homem chamado Esdras para dar continuidade na reconstrução daquela cidade. Se passado então um tempo, que é o que nós lemos aqui agora, onde o rei da Pérsia se chamava Artaxerxes. Quem já viu 300 homens, aquele filme 300 espartanos, vai conhecer, porque Artaxerxes é citado nesse filme, na qual tinha como copeiro Neemias, um homem temente a Deus, um homem que conhecia as Escrituras, um homem que tinha compaixão por vidas, um homem que tinha compaixão por pessoas, um homem que se interessava pelo problema das pessoas, um homem que investiu o seu tempo em vidas de outras pessoas, um homem que pagava o preço, que abria mão de tudo que tinha para resgatar, para consolar e para restaurar vidas, um homem segundo o coração de Deus. Então Neemias recebe a visita do seu irmão, Hanani, ele havia passado por Jerusalém, e pergunta: como está o restante do povo de Jerusalém? E Hanani diz: ó irmão, eu não tenho uma boa notícia, mas o povo está praticamente abandonado, o povo está sem esperança alguma, o povo já não sabe nem mais para onde ir. E hoje, meus irmãos, a gente consegue refletir em pessoas que nós olhamos que não sabem para onde ir, pessoas que moralmente estão destruídas, pessoas que espiritualmente estão acabadas. Será que a gente consegue pensar em pelo menos um? Com certeza mais de um, mais de duas, mais de três. Isso vem na nossa memória facilmente. Pessoas que há tempos estavam conosco aqui no Ministério de Louvor, ou no Ministério Infantil, ou pregando a palavra, servindo de alguma forma, e hoje está desigrejado, hoje não vem mais congregar, está moralmente abatido, afastou porque talvez cometeu um pecado, foi exposto, e a igreja o repudiou, e a igreja o apontou, e a igreja o acusou. Então Neemias, quando pergunta para o seu irmão Hanani, ele diz: como está o povo de Jerusalém? Aquele pouquinho que ainda resta. E o irmão dele diz: olha, eu não tenho uma boa notícia, eu não tenho uma boa notícia para te trazer, mas se você está me perguntando é porque você está interessado em saber. E Neemias, eu fico imaginando a conversa dele ali com o irmão dele: não, meu irmão, pode ser sincero para mim, não me esconda nada não. E nisso o coração dele provavelmente já estava já foi se afligindo, em saber que o povo do Senhor, o povo escolhido, aqueles servos que perseveraram diante do Senhor, estava abandonado, estava destruído. E aí, Neemias, quando fica sabendo, como a gente pode ver aqui no texto, imediatamente o que ele faz? Ele se entristece, ele chora por alguns dias. A Bíblia diz que por alguns dias Neemias chora, ele se compadece. Meus irmãos, durante o nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro de casa, na igreja, na faculdade, qualquer lugar onde nós passamos, nós temos o costume de dar um bom dia e perguntar: oi, tudo bem? Quando nós perguntamos se está tudo bem, se vai bem contigo, se vai bem com tua família, nós estamos demonstrando um interesse e a preocupação por aquela vida. Nós estamos demonstrando a preocupação por aquela pessoa no momento que nós estamos perguntando. E o Senhor trabalhou no meu coração dizendo: será que nós estamos preparados para dividir o fardo que essa pessoa está carregando?
Será que nós estamos preparados para assumir o compromisso de carregar a cruz dessa pessoa e carregar junto a dificuldade que ela está passando? Muitas das vezes as pessoas respondem da boca para fora assim: eu vou bem, está tudo bem. Da boca para fora ela responde, mas lá no coração, ela está passando por uma dificuldade tremenda. E se você perguntar mais uma vez, com toda simplicidade, está tudo bem com você realmente? Está tudo bem com seus familiares? Você não está precisando de nada? E se você tiver um tempinho, assim como Ananias teve aqui, assim como Neemias teve aqui, perdão, irmãos, para poder ouvir e para poder saber como aquele povo realmente estava, com certeza você vai ouvir muitas coisas. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, tudo está muito bom nas nossas vidas, pode até estar, mas provavelmente tem alguma coisa que precisa ser ajustado. Talvez é um parente nosso que poderia estar aqui na igreja hoje, que nós clamamos tanto para que estivesse. Talvez é alguém passando por uma enfermidade, talvez é alguém precisando de um emprego, talvez é alguém precisando de um renovo espiritual. Sabe? Alguém precisando respirar de novo, sentir de novo o fôlego de vida. O ser humano ele morre não quando ele perde a vida, mas quando ele deixa de se sentir importante. Se você observar alguém dentro da igreja que está deixando de se sentir importante por alguma necessidade, por alguma coisa, ei, vamos de alguma forma trazer essa pessoa de volta, vamos trazer a vida de novo para essa pessoa, assim como Neemias fez. Então ele ouve as palavras e chora, se entristece, e logo em seguida ele começa a jejuar e a orar. Uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de falar aqui o nome Neemias significa o Senhor consola. Então só aí o nome dele já tem um significado muito forte, na qual nós podemos trazer para a nossa realidade. Um homem que busca consolar outras pessoas. O Senhor consola, o Senhor usa para resgatar, o Senhor usa para restaurar. Você pode se chamar Maria, João, José, Fernando, não importa qual seja o seu nome, mas se você se apresentar ao Senhor como um servo de Deus, como Neemias se apresentou, com certeza você vai ser usado para ser um consolador, um restaurador. Deus ele vai te usar, eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. E hoje nós vamos ver que algumas características de uma pessoa que consola, de uma pessoa que está disposta a resgatar. Nós vamos observar nesse texto, nós vamos aprender nesse texto, algumas características das pessoas que estão dispostas a ouvir o problema do outro, a se importar com o outro, a pagar o preço com o outro. Meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas nessa época, o copeiro era um dos cargos mais altos que poderia se ter naquela época. O copeiro era o braço direito do rei. O copeiro era o homem que pegava o vinho que o rei bebia, ou a água, ou qualquer tipo de alimento que ele iria comer e provava antes. E se não estivesse envenenado, o rei poderia se alimentar. Muitas pessoas tentavam matar e assassinar o rei através do quê? Do envenenamento. Então o copeiro, ele tinha essa função de ser o braço direito do rei. Vamos imaginar as regalias que esse homem não tinha. Vamos imaginar as regalias que Neemias não tinha naquela época. Sendo o braço direito do rei, sendo um homem de extrema confiança, sendo um homem ali totalmente conhecedor de todas as coisas que acontecia, a todo momento. Se o rei fosse comer qualquer coisa, ele tinha que provar antes. E aí então, quando Neemias fica sabendo dessa situação, ele olha para o rei e fala assim: rei Artaxerxes, eu te peço que por favor tenha misericórdia. O povo de Jerusalém foi destruído, a cidade foi desmoralizada. Eu preciso que o Senhor me disponibilize alguns dias para que eu possa trabalhar na reconstrução dos muros. O templo já foi reconstruído por Zorobabel e por Esdras. Eu, Neemias, preciso reconstruir os muros. Uma cidade sem os muros naquela época significava uma cidade frágil, uma cidade de fácil acesso, uma cidade que facilmente poderia ser derrotada. E quando nós percebemos uma pessoa
que os muros espirituais dela estão derrubados, o que nós precisamos ter é um olhar aguçado, um olhar espiritual, para que nós possamos ter misericórdia e ajudar a reconstruir os muros da vida dessa pessoa. Eu não sei quais são os pilares que sustentam os muros da vida de uma pessoa. Se é o pilar financeiro, se é o pilar familiar, se é o pilar amoroso, se é o pilar espiritual. Mas quando nós nos colocamos na brecha, para que Deus possa nos usar, e abençoar, e fazer a diferença na vida dessas pessoas, o Senhor, Ele nos usa. Nós só precisamos de fato, e de verdade, verdadeiramente, nos importar com o problema do outro. Assim como Neemias fez. Ele chega então para o rei e diz: rei, eu preciso trabalhar na reconstrução dos muros. E aí a gente fica pensando, mas como um rei que não serve ao Senhor dos Exércitos pode liberar então Neemias a trabalhar na reconstrução dos muros? Para a gente poder ter um entendimento macro do que aconteceu aqui, o pai de Artaxerxes se chamava Assuero, ou Xerxes, o pai de Artaxerxes. Ele era casado com uma mulher, na qual em determinado período teve o seu filho então Artaxerxes. Em um determinado dia, depois que Artaxerxes já tinha nascido, se reúne então o rei Assuero, com todos os seus generais de todas as províncias que a Pérsia reinava, e um momento que eles estavam ali de diálogo, conversando, e estavam em uma prosa muito bacana, e planejando também algumas estratégias de guerra, ele diz assim: vai, chama minha esposa para vir até aqui, que eu preciso conversar com ela. E no momento que ele convoca a esposa dele para vir aqui e estar presente, ela fala assim: não, eu não quero ir, eu não vou. E naquela época, a mulher que desobedecia o seu esposo, ela era extremamente julgada, extremamente errada, ela não podia fazer isso em hipótese alguma, muito menos a esposa do rei. Ele se reúne então com todos os seus governadores das outras províncias e pergunta: olha, o que eu devo fazer numa situação dessa? Isso daí está lá no livro de Esdras. E aí, na hora que ele pergunta ali para os seus generais, eles viram e falam assim: olha, nós não temos outra saída, a não ser você colocar ela na prisão e abandoná-la como esposa. Porque se você aceitá-la como esposa, nós vamos ficar numa situação complicada. Esse boato aí vai rodar para tudo quanto é lado, e aí o pessoal vai falar assim: olha lá, ela desobedeceu o marido, ela fez o que quis, e as outras mulheres vão querer fazer a mesma coisa. Nós estamos falando aqui num contexto, irmãos, onde a mulher não tinha voz de voto, onde a mulher não tinha voz de opinar, onde a mulher não tinha voz de mulher e de um ser humano. Nós estamos falando num período onde somente a voz do homem era que valia. E aí, então, depois desse momento, ele toma a decisão de se separar dela, colocar ela presa num calabouço, e depois disso ele procura uma outra esposa. E é então que a rainha Ester é apresentada a ele. E ele passa a ser o rei, e a rainha Ester passa a ser a rainha. Ela então casa com ele. Ou seja, a rainha Ester é madrasta de Artaxerxes. Olha como que os planos de Deus são misteriosos. Olha como que Deus já preparava tudo desde o começo. Até a reconstrução Deus já tinha preparado. Tudo estava muito bem detalhado, muito bem planejado. E aí o que acontece? No período que Artaxerxes está ali como rei, com certeza houve uma influência da rainha Ester em dar algum tipo de orientação para ele. Pode ser que nesse exato momento não, mas uns tempos antes sim. Ela tinha ali o prazer em estar acompanhando, um prazer em estar o quê? Cuidando como se fosse o seu próprio filho. E aí que eu vejo como que os planos do Senhor nas nossas vidas são muito maiores do que nós podemos imaginar. E no momento então que Neemias pede a Artaxerxes, ele já tem um coração ali que foi preparado pelo Senhor através da vida da rainha Ester. E no momento que ele pede, Artaxerxes fala assim: tudo bem, então pode ir, você é meu homem de confiança, então pode ir reestruturar. Então Neemias vai para Jerusalém e começa a trabalhar na reconstrução dos muros, para que aquela cidade tenha novamente uma dignidade. Então eu trouxe para os irmãos um contexto da história de Jerusalém, em um período de aproximadamente 600 anos antes de Cristo, a 450 antes de Cristo, 430 mais ou menos. O livro de Neemias foi um dos últimos livros a ser escrito no Antigo Testamento.
Foi um dos últimos dos livros a ser compilado no Antigo Testamento. É um livro que foi escrito também por Esdras, não por Neemias, mas leva o nome de Neemias pela influência dele no contexto. E hoje nós veremos as características principais que Neemias teve diante de um problema como esse. Um povo derrubado, um povo destruído, um povo abandonado, e como ele se apresentou diante de uma situação como essa. A primeira característica, como eu já disse, Neemias chora e lamenta por alguns dias. Meus irmãos, quando nós ficamos sabendo que alguém está passando por algum problema, ou por alguma necessidade, qual a primeira coisa que nós fazemos? Nós podemos até nos compadecer. Por algum determinado momento, a gente até para e começa a refletir, poxa, que pena que essa pessoa está dessa forma. Mas se era uma pessoa que estava na igreja, e por algum problema ela cometeu algum pecado que foi exposto, porque pecado todo mundo que está aqui comete, inclusive eu. Só que muitos dos pecados não são expostos. Só que algumas pessoas, infelizmente ou felizmente, cometem pecados expostos, na qual os nossos olhos podem ver, e quando a gente sabe que essa pessoa se afasta da igreja, e as coisas na vida dela começam a ficar ruim, porque normalmente acontece assim, a pessoa está aqui na igreja, trabalhando, sendo uma bênção, e aí comete um pecado, qualquer um que seja, e aí a igreja fica sabendo, imediatamente essa pessoa faz o quê? Ela se afasta. Ela vai se afastando, ela deixa de vir na igreja, ela já começa a não participar, depois começa a afastar, quando pensa que não, ela já nem está vindo mais na igreja, e a gente nem percebe que essa pessoa deixou de vir, a gente nem repara, a gente só vai lembrar dela no dia que vai ler aqui no boletim, que é o aniversário da pessoa, e fala assim, aniversário de fulano, a gente, rapaz, cadê? Aí que a gente vai se dar conta, mas logo depois a gente já esquece de novo, só que em determinado momento chega alguém, fala, rapaz, você ficou sabendo de fulano que era aqui da igreja? Pois é, fulano teve um problema, rapaz, fulano, depois daquela situação que aconteceu na igreja, perdeu tudo. Qual é a nossa reação? Mas também, quem mandou? Quem mandou fazer isso, quem mandou fazer aquilo? Infelizmente, na maioria das vezes, nós temos essa postura. E hoje, o primeiro pilar, hoje, um dos principais pilares que nós vemos que Neemias teve, foi ter o quê? Compaixão. Ele chora, ele lamenta por aquela vida, por aquele povo. Aquele povo, meus irmãos, de Jerusalém, estava adorando outros deuses, estava em extrema prostituição, estava em extrema... Vocês não imaginam, rapaz, as coisas terríveis que eles faziam. Abandonando totalmente o nosso Senhor. Mas Neemias não olhou para o pecado deles. Neemias olhou para o pecador. E amou o pecador. Ele amou aquelas pessoas que pecaram e que erraram contra Deus, mas que são vidas diante do Senhor, pessoas que são chamadas, pessoas que têm uma grande influência, uma grande mão de obra dentro da igreja, que já trabalharam muito para o Senhor, e estão abandonadas. Neemias teve compaixão, ele chora, depois que ele chora e lamenta por alguns dias, ele ora, ele começa a jejuar, e eu pergunto para os irmãos, qual foi a última vez, responda só para você mesmo, por favor, que você jejuou, pela vida de uma pessoa, que você pagou um preço de oração, que você falou assim, eu vou levantar essa madrugada, eu vou fazer 40 dias de oração, somente pela vida dessa pessoa, essa pessoa que tanto nos abençoou aqui na igreja, essa pessoa que tanto trabalhou aqui para a igreja, eu vou pagar o preço por essa vida, no nome de Jesus eu vou pagar. Qual foi a última vez, meus irmãos? Pois é, hoje o Senhor está me trazendo aqui para ser somente a boca dele, e trazer o que o texto está escrito, somente para relembrar que a nossa função dentro da igreja é interceder pelo próximo, é ter compaixão, é ter amor, é abominar o pecado, mas amar o pecador. Abominar o pecado, mas amar o pecador. É fazer um jejum, é pagar o preço. Irmãos, quando Neemias pede o aval do rei para poder ir para Jerusalém, depois de já ter jejuado, depois de já ter chorado, depois de já ter orado, eu fico imaginando quantas regalias Neemias perdeu. Eu fico pensando quantas coisas ele deixou de ter, o conforto. O conforto. Quem está disposto a sair do conforto? O conforto da sua casa, para vir na oração de 6 horas da manhã da quinta-feira,
pagar o preço por alguma vida, ouvindo a oração de segunda-feira, quarta-feira, seja qual for, até mesmo em casa. Ele abriu mão de muitas coisas na sua vida. Então Neemias primeiro chora e lamenta por alguns dias. Depois Neemias vai ter ali um momento de jejum e oração. Logo em seguida, o que Neemias faz? Ele se apresenta, no verso 5, ele agradece ao Senhor. Ele fala assim: Senhor, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero dizer quão maravilhoso é o Senhor. Ele reconhece a grandeza de Deus, porque Deus é capaz de mudar a história daquele povo. Deus é capaz de mudar a história da pessoa que não está aqui hoje, mas que no nome de Jesus eu creio que vai voltar para a presença do Senhor, que vai voltar aqui na casa dele para continuar servindo. Eu creio nisso, meus irmãos, porque essa palavra aqui, essa palavra ela é viva, é a palavra que mudou a minha vida, é a palavra que tem mudado tantas vidas, então é por isso que eu creio fielmente que isso vai acontecer. Nós só precisamos investir tempo na vida dessas pessoas, nós só precisamos pagar o preço, nós só precisamos orar, nós só precisamos interceder, nós só precisamos amar o próximo como Deus nos amou. Então Neemias no verso 5, ele exalta o nome do Senhor, ele diz, e disse: ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então ele está falando assim: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Então o Senhor guarda todos aqueles, ó Deus, que conhecem a tua palavra, por mais que tenha pecado, por mais que a igreja tenha julgado, mas é um servo seu, o Senhor guarda essas pessoas, eu tenho fé que o Senhor guarda. Então é por esses, ó Deus, que eu clamo, é por esses que eu intercedo, Senhor Todo-Poderoso. Ele confessa o pecado daquele povo. No verso 7 em diante ele diz: temos procedido de todo, corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Então ele reconhece que aquelas pessoas pecaram, ele reconhece que aqueles seres humanos, eles erraram, ele reconhece que eles são pecadores, mas ele não deixa de clamar por aquele povo, ele não repudia o pecador, ele repudia o pecado, mas ama o pecador. Essa é a postura de Neemias, o resgatador, o consolador. Essa é a postura de um servo de Deus, essa é a postura que o Fernando tem que ter, essa é a postura que nós devemos ter, meus irmãos. No mundo onde só tem ostentação, onde só tem apontamentos, onde só tem prostituição, avareza, dentro da igreja tem que ser diferente, pelo amor de Deus. Dentro da igreja nossa postura tem que ser como de Neemias, nos compadecer do pecador, olhar para ele como um ser humano, clamar, pagar o preço. Neemias então confessa o seu pecado, e o pecado daquele povo demonstra um coração quebrantado, um coração sincero, apresenta todas as suas dificuldades. Ele diz: Senhor, nós somos limitados. E olha que maravilhoso, Neemias demonstra um grande conhecimento da palavra de Deus. No momento que nós vamos orar, meus irmãos, e interceder por uma pessoa, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Deus, Ele sabe tudo que está escrito aqui, mas é fundamental que em um momento de uma oração, nós venhamos a dialogar com Cristo, de acordo com o que Ele deixou para nós. Vamos acompanhar do verso 8 e do verso 9, o que Ele diz? Lembra-te, Senhor, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredistes, eu vos espalharei por todas as terras, por todos os lados e por todos os povos. Então, se permanecer em pecado, eu vou espalhar esse povo. Isso ele prometeu a Moisés, está escrito lá em Levíticos 26, 33. Ele lembra do que está lá no livro da lei e diz assim: se pecar eu vou espalhar, que foi o que aconteceu. O povo estava em prostituição, o povo estava em pecado, o povo estava adorando outros deuses, o povo já tinha esquecido quem era o Senhor dos Exércitos. O que ele fez? Então ele espalhou. O povo ficou cativo na Babilônia. Só na Babilônia foram 70 anos. Só na Babilônia foram 70 anos. E aí o povo então, abandonado, destruído, Neemias lembra: se transgredir vai acontecer isso, eu vou espalhar. No verso 9 ele diz assim:
Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Por mais que a pessoa seja uma pecadora, como todos nós somos, por mais que ela tenha sido exposta, se ela se arrepender, ela tem o lugar dela separado que o Senhor guardou. Olha a boa notícia, irmãos, isso é para glorificar, isso é de muita alegria, isso é para o nosso coração transbordar de alegria. O Senhor tem um lugar preparado para nós, e para aqueles também que pecaram, que erraram, que nós os expulsamos da igreja, de maneira errada. É lógico que precisa ser tratado, é lógico que precisa ser acompanhado. Não vamos viver de qualquer jeito na igreja. Não vamos viver no adultério no altar. Não vamos viver no adultério, ou na prostituição, ou qualquer pecado que seja, servindo a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Se a pessoa for exposta, ela precisa passar um tempo de reestruturação espiritual. Isso é comum. Ela precisa de uma ajuda, de um acompanhamento. Mas não expulsar, não abandonar e não crucificar. Neemias nos ensina uma postura que nós devemos ter diante de uma situação dessa. E aí ele completa no verso 10 dizendo, olha só que incrível, meus irmãos, olha que lindo, olha, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Olha, meus irmãos, estes que estão abandonados, estes que nem na igreja vêm mais, são teus servos, Senhor. Ame, recebe-os de volta. Neemias, aproximadamente 60 dias, com aproximadamente 30 mil homens, consegue reconstruir os muros de Jerusalém. Em torno de 60 dias para reconstruir os muros. Em 60 dias, em trabalho árduo, em cerca de 30 mil homens, que um rei, que nem era temente a Deus, disponibilizou para Neemias. 30 mil homens. E Batiba, minha cidade natal, tem 30 mil habitantes. E aí eu fico imaginando 30 mil homens trabalhando na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros. Quanto tempo nós temos investido na reconstrução dos muros das vidas das pessoas? Cada coluna daquela que eles levantavam lá no muro de Jerusalém, eu imagino assim, essa daqui é para nos defender de quem vier nos atacar do sul. E aí eu vejo hoje na nossa realidade, essa coluna aqui é o pilar espiritual. Vamos orar agora pela coluna espiritual da vida daquela pessoa. Essa coluna é a vida financeira. Vamos orar para o Senhor abrir as portas de um emprego. Ou se a pessoa já estiver trabalhando, vamos orar para o Senhor trabalhar numa promoção. Se é num relacionamento, vamos orar para que Deus possa restaurar a família, para que Deus possa restabelecer aquilo que Ele preparou. Vamos pagar um preço juntos. Muitas das vezes o nosso costume qual é? Pegar uma pessoa e começar a ficar na cabeça dela, você precisa ir na igreja, vamos na igreja, não, você precisa ir na igreja, e vai falando, até que chega um momento que nós passamos a criar um repúdio daquela pessoa, que a pessoa começa a se repelir, não quer ficar mais perto da gente, não quer mais ouvir a nossa voz, não quer mais nem ficar perto, não quer a nossa companhia, porque a gente só fica assim, vamos para a igreja. Qual que foi a postura de Neemias aqui? Vamos relembrar. Primeira coisa, Neemias chora, se lamenta, depois ele faz o quê? Ele jejua, ele começa a jejuar, ele começa a orar, não que nós não devemos falar, porque nós devemos falar sim, mas com sabedoria, com cautela, com calma, com amor. Só que antes de falar, nós precisamos jejuar, nós precisamos pagar o preço, nós precisamos orar, para que o Senhor nos dê as estratégias corretas, para que o Senhor nos dê as palavras corretas que se devem usar, para que nós não chegamos com o nosso entendimento, porque quem vai convencer aquela pessoa de voltar não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: se eu pudesse convencer qualquer um de vocês do pecado, qualquer um outro homem, com argumentos melhores que o meu, poderia desconvencê-los.
O verdadeiro convencimento vem do Espírito Santo de Deus através de jejum e oração, através de uma vida entregue ao Senhor com propósito, em oração, pagando-se um preço, abrindo mão do nosso conforto, abrindo mão, muitas das vezes, dos nossos prazeres, abrindo mão das nossas vontades, como Neemias fez, por um povo, por uma pessoa. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor reconstruiu os muros, que o Senhor deu a oportunidade de reconstruir o templo, aquele povo voltou a ter dignidade. Então nós podemos ter hoje a convicção, meus irmãos, de que ainda há uma chance. Enquanto houver o fôlego de vida, ainda há chance, ainda há oportunidade. Amém? Ainda há esperança. O Senhor veio hoje aqui para nos lembrar, essa pessoa que não está aqui mais, ainda há esperança. Vamos a partir de hoje, começar a pagar o preço, começar a orar, começar a interceder, começar a clamar, porque ainda há chance, ainda há esperança. Nós veremos grandes coisas, ó Deus, nós veremos, meus irmãos, grandes coisas aqui nessa igreja acontecendo, se nós tivermos uma postura como essa, independente do que aconteça, independente do que venham falar. Vamos jejuar, vamos orar, vamos pagar o preço por essas vidas, e nós iremos testemunhar. Eu tenho fé no Senhor, que nós iremos testemunhar grandes milagres aqui, vidas se rendendo novamente. E eu quero lembrar aqui agora, meus irmãos, as características de um consolador, de um homem consolador, de um homem que consola, que se deixa usar o Senhor para consolar a vida de outras pessoas, de um resgatador. Isso é para ficar gravado. Isso é para que nós possamos sair daqui determinados. A principal característica é nos compadecer, é chorar, é se entristecer pelo que está acontecendo por essas vidas. A segunda, é jejuar e orar, é pagar o preço por essa vida. A terceira, engrandecer o nome do Senhor, porque nada disso é para a nossa glória. A glória é única e exclusiva do Senhor. Única e exclusiva do Senhor. Nós precisamos claramente apresentar a Deus e confessar os pecados que foram cometidos, e pedir misericórdia, e demonstrar ao Senhor em um diálogo de oração, que nós conhecemos as Escrituras, e falar assim: Senhor, o Senhor falou para nós, o Senhor falou claramente para nós, lá em Deuteronômio, no capítulo 30, do verso 1 ao 5, que se a pessoa se arrepender, o Senhor vai trazer de volta, porque tem um lugar preparado. Tem um lugar preparado para essas pessoas aqui. E acima de tudo, é nos colocar à disposição dessas pessoas. É ser disposto, é ser solícito, é estar disponível para clamar, para interceder, para pagar o preço por essas vidas. Eu vou orar agora, meus irmãos. Fecha seus olhos, abaixa aí a sua cabeça, concentra nessa oração, porque eu vou orar e eu quero que você ore também. Se você, meus irmãos, em algum momento na sua vida teve um sentimento, teve uma postura de ser um crítico, de ser um apontador, Deus ele vai transformar isso agora. Se você há muito tempo não paga um preço no jejum e na oração por outra vida, a partir de agora o Senhor vai falar novamente ao seu coração. Se você em algum momento pensa que a glória é sua, o Senhor também vai trabalhar isso, porque a glória é somente de Deus. Comece agora. Aquela pessoa que você gostaria que estivesse aqui, lembra dela, lembra do pecado dela, e começa a interceder, a pedir perdão a Deus pelo pecado dessa pessoa. Começa, meus irmãos, a orar. É vocês e o Senhor, porque com certeza o Senhor grandes coisas fará aqui.